Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A inflação na Argentina cai para o nível mais baixo desde julho de 2020. O presidente americano Donald Trump lança tarifas recíprocas a países aliados e adversários. A União Europeia afirma que responderá com firmeza às taxações de Trump. A presidente do México denuncia que americanos envolvidos no crime organizado estão entrando no país para cometer atividades ilegais. O Papa Francisco é internado em um hospital de Roma para realizar exames e tratar de uma bronquite. Você vai conhecer um cachorro na Macedônia do Norte que está dando segurança e tranquilidade aos passageiros de um aeroporto antes de embarcarem em aviões. Uma brigada de limpeza com uma equipe de ativistas protege cervos do lixo dos turistas em um parque do Japão. E morre no Rio de Janeiro o cineasta Cacá Diegues aos 84 anos por complicações cardiocirculatórias. O Jornal Mundial está começando. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que vai impor tarifas recíprocas aos aliados e rivais dos Estados Unidos, abrindo a nova frente que deixou o mundo à beira de uma guerra comercial. A União Europeia advertiu hoje que responderá com firmeza à decisão do mandatário. Mais um capítulo na guerra tarifária. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que vai impor tarifas recíprocas aos aliados e rivais dos Estados Unidos. Trump pediu que suas equipes façam uma revisão completa das disparidades comerciais entre os Estados Unidos e o restante do mundo, a fim de implementar tarifas aduaneiras recíprocas e personalizadas segundo o país. A proposta é nivelar as tarifas alfandegárias, o que representa um golpe para alguns países emergentes, como o Brasil ou a Tailândia, que impõem tarifas altas para proteger suas economias. Por exemplo, a Índia aplica uma tarifa de 25% sobre os carros americanos, o que significa que os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo com os carros indianos. Trump disse ainda que os aliados dos Estados Unidos costumam ser piores do que os inimigos no nível comercial, destacando que a União Europeia é brutal. Eles não nos trataram bem, sabe? Achamos a União Europeia maravilhosa, todos amamos a Europa, mas a União Europeia tem sido absolutamente brutal no comércio. O presidente admitiu que os preços podem subir, mas disse esperar que isso se reverta com o tempo. A política tarifária da administração do presidente Donald Trump segue provocando reações em diferentes países. Nesta sexta-feira, a União Europeia advertiu que vai responder com firmeza à decisão do republicano de adotar tarifas recíprocas no comércio exterior. Na frente mais internacional, também devemos proteger nossos setores industriais. No nível europeu, nossa prioridade são as indústrias automotiva, siderúrgica e química. Desafios de longa data correm o risco de serem exacerbados pelas políticas tarifárias dos americanos, e a Europa responderá com o máximo vigor, seja combatendo aumentos tarifários, com aumentos tarifários ou negociando para retornar a uma situação mais estável. Se necessário, manteremos barreiras comerciais, mas competiremos em igualdade de condições com os Estados Unidos. Na quinta-feira, Trump anunciou que vai impor tarifas recíprocas aos seus parceiros comerciais, em uma declaração que provocou o alerta de uma guerra comercial com aliados e rivais. Trump chamou de absolutamente brutal a política comercial da União Europeia em relação aos Estados Unidos e disse que vários aliados comerciais de Washington eram piores do que inimigos. A inflação na Argentina caiu para o nível mais baixo desde julho de 2020. A inflação se manteve em queda na Argentina e ficou em 2,2% em janeiro. No acumulado de 12 meses, chegou a 84,5%. Esse foi o dado mensal mais baixo desde julho de 2020 e o primeiro dado de inflação em 12 meses inferior a 100% desde janeiro de 2023. Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. O presidente argentino Javier Milei comemorou em um vídeo publicado no Instagram. "Seguimos fazendo história", afirmou. A alta de preços foi puxada pelo setor de restaurantes e hotéis, com 5,3% em plena temporada de férias dos argentinos.
enquanto no extremo oposto apareceu o setor de peças de vestuário e calçados, que registrou queda de 0,7%. O viés de baixa da inflação se manteve nos últimos 13 meses, sob o mandato de Javier Milei, que implementou um ajuste fiscal e um corte de gastos públicos. Com sua política econômica, o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010, mas, por outro lado, se consolidou uma recessão e no primeiro semestre houve um salto de 11 pontos na pobreza, que afetou 52,9% da população. Há indícios de que esse índice tenha diminuído no segundo semestre. A queda da inflação, no entanto, não tem o mesmo impacto na vida de todos os argentinos, muitos deles afetados pela queda anual na atividade dos setores de construção, indústria manufatureira e atacado e varejo. Nessa linha, em 2024, o consumo de leite foi o mais baixo dos últimos 34 anos, enquanto o consumo per capita de carne foi o segundo mais baixo desde que os registros começaram em 1914, segundo um estudo realizado pela Fundação Inovação com Inclusão. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, denunciou nesta quinta-feira que americanos envolvidos no crime organizado estão entrando no México para cometer atividades ilegais. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, denunciou nesta quinta-feira que americanos envolvidos no crime organizado estão entrando no México para cometer atividades ilegais, algo que ela afirma ter abordado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mandatária mexicana reagiu a uma investigação do meio digital Animal Político que documentou 2,6 mil americanos detidos no México por crime organizado durante os governos de Andrés Manuel López Obrador e de Sheinbaum, o que implica um aumento de mais de 450% em relação ao mesmo período anterior. O número de americanos detidos no México também quase triplicou, de 1,1 por dia no governo de López Obrador para 3 no governo de Sheinbaum, que assumiu o poder em 1º de outubro de 2023. A presidente disse que levantou essa questão nas ligações que teve com Trump, que em 3 de fevereiro suspendeu as tarifas de 25% sobre o México por um mês em troca do envio de 10 mil membros da Guarda Nacional Mexicana para a fronteira com os Estados Unidos para combater a migração e o tráfico de drogas. As autoridades da Alemanha cogitam a possibilidade de que tenha sido um atentado ou atropelamento de um grupo de pessoas que participavam nesta quinta-feira de uma manifestação sindical no centro da cidade de Munique, no sul do país. O ocorrido deixou pelo menos 28 pessoas feridas, algumas delas em estado grave. As autoridades da Alemanha cogitam a possibilidade de que tenha sido, em suas palavras, um atentado ou atropelamento de um grupo de pessoas que participavam nesta quinta-feira de uma manifestação sindical no centro da cidade de Munique, no sul do país, que deixou pelo menos 28 feridos, alguns deles em estado grave. Um policial disse no local que o motorista preso é um cidadão afegão de 24 anos, enquanto o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, afirmou aos repórteres que, abre aspas, acredita-se que tenha se tratado de um atentado, fecha aspas. O suspeito é um requerente de asilo afegão de 24 anos, com antecedentes criminais relacionados a drogas e roubo, disseram as autoridades, sem especificar se foi ferido durante a prisão. O primeiro-ministro da Baviera disse que os detalhes e o incidente devem ser investigados primeiro, mas o modus operandi é semelhante ao de outros ataques deliberados. A investigação foi assumida pelo Ministério Público de Munique para combate ao extremismo e ao terrorismo. A capital da Baviera sediará a partir de amanhã a Conferência de Segurança de Munique, que reunirá chefes de Estado e de governo do mundo todo. Além disso, em 10 dias, serão realizadas eleições gerais, que estarão marcadas pelas questões migratórias e pela ascensão da extrema-direita. A seguir, o Papa Francisco é internado em um hospital de Roma para realizar exames e tratar de uma bronquite. E morre no Rio o cineasta Cacá Diegues aos 84 anos. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. E Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor.
Morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, o cineasta Cacá Diegues, devido a complicações cardiocirculatórias. Vamos saber de mais informações com João Pedro Coutinho ao vivo. Boa noite, João. Exatamente, olá você, olá a todos que estão nos acompanhando. Pois é, morreu Cacá Diegues aos 84 anos no Rio de Janeiro. A TV Globo apurou que Cacá iria se submeter a uma cirurgia, mas segundo a clínica São Vicente, ele teve complicações cardiovasculares na madrugada. O velório foi marcado para esse sábado, das 12 às 16 horas, da Academia Brasileira de Letras, da qual Cacá era imortal. O corpo do diretor Gastos, que será cremado, no Caju na sequência. Vamos falar da vida dele? Ele nasceu em Maceió no dia 19 de 4 de 1940. Se mudou para o Rio com 6 anos de idade. Da capital fluminense, passou a infância e a adolescência no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hamilton, Paulo César Sarani, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas. Ao longo de carreira de cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados, Chica da Silva, Bye Bye Brasil, Veja essa Canção, Tieta do Agreste e Deus é Brasileiro. Também são filme deles Ganga Zumba, Os Herdeiros, Joana Francesa, Chuva de Verão, Quilombo e etc. Ele foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2012 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele também foi homenageado pela Escola de Samba Inocentes Beaufort Rothschild em 2016. A agremiação desfilava na então seriado Carnaval e o enredo era Cacá Diegues, Retrato de Brasil em uma cena. Prestigia também, para o nosso cinema brasileiro, e é tudo isso. Essas são as informações, eu volto para vocês no estúdio. Obrigado pelas suas informações. Boa noite e um bom final de semana. A Cruz Vermelha expressou preocupação com as trocas de reféns entre Israel e o Hamas. O nome dos próximos 3 que serão libertados pelo grupo terrorista foram recebidos pelo governo israelense. O gabinete do primeiro-ministro israelense informou nesta sexta-feira que recebeu os nomes dos 3 reféns que devem ser libertados na faixa de Gaza no sábado, como parte do acordo de trégua com o movimento palestino Hamas. Os reféns são o argentino-israelense Yair Horn, o russo-israelense Sasha Trupanov e o americano-israelense Sagui Dekolchen. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha expressou preocupação com os reféns detidos em Gaza e afirmou que as últimas operações de libertação reforçam a necessidade urgente da organização ter acesso aos reféns. A Cruz Vermelha já tinha solicitado que as trocas de detidos israelenses e palestinos acontecessem em cerimônias privadas. Na última troca, 3 israelenses foram exibidos em um pódio e obrigados a falar durante uma cerimônia organizada por militantes armados do Hamas com os rostos cobertos. Durante a semana, as tensões que cercam o acordo de cessar-fogo aumentaram com o anúncio do adiamento do Hamas da troca de reféns, sob acusações de não cumprimento por parte de Israel dos termos do tratado. O grupo palestino acusou o governo israelense de adiar a entrega de equipamentos necessários para limpar os escombros deixados pela guerra. Em resposta, Israel pressionou pela entrega dos reféns e ameaçou sair do acordo. Na outra fronteira israelense, o exército se prepara para se retirar do território libanês e transferir as áreas ocupadas ao exército do Líbano dentro dos prazos estabelecidos no acordo de cessar-fogo com mediação franco-americana. O presidente do parlamento libanês, Nahi Berri, afirmou que os Estados Unidos informaram que Israel se retiraria em 18 de fevereiro, mas que o exército permaneceria posicionado em 5 locais. O Papa Francisco foi internado nesta sexta-feira no Hospital Agostinho de Gemelli, em Roma, para realizar exames e seguir o tratamento contra uma bronquite, que provocou dificuldades respiratórias nos últimos dias. O Papa Francisco foi internado em um hospital de Roma nesta sexta-feira para realizar exames e tratar uma bronquite. A notícia foi confirmada pela Santa Sé em um comunicado. O pontífice argentino de 88 anos apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e delegou a seus assistentes a leitura de alguns discursos. O Vaticano explicou que Francisco seguiu para a Policlínica Agostinho Gemelli após suas audiências matinais. O objetivo é que o Santo Padre possa prosseguir em um hospital com os tratamentos em curso para a doença.
Para receber o chefe da Igreja Católica, o Hospital Romano dispõe de um andar organizado de maneira diferenciada e que possui uma capela. O pontífice sofre de bronquite desde a semana passada e, na quarta-feira, precisou interromper a leitura de um discurso durante a audiência geral devido às dificuldades para respirar. O Papa argentino também precisou celebrar várias audiências em sua residência. Francisco, que em sua juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 com uma cadeira de rodas ou com uma bengala nas poucas vezes que é visto de pé. Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias. Em junho de 2023, Jorge Mário Bergoglio foi hospitalizado por 10 dias no Hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal que exigiu anestesia geral. Veja daqui a pouco, um cachorro que está dando tranquilidade e segurança aos passageiros antes de embarcarem em aviões na Macedônia do Norte. Uma brigada de limpeza protege os cervos do lixo dos turistas em um parque do Japão. Jornal Mundial. Oferecimento. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. Enquanto os cervos perseguem os turistas em um parque da Nara, antiga capital medieval do Japão, uma equipe sigilosa de ativistas patrulha os caminhos de pedra para recolher o lixo que ameaça a saúde dos animais. Essa antiga cidade é um dos principais destinos no Japão que está alcançando números recordes de visitantes. Mas como na cidade próxima de Kyoto, onde os turistas são acusados de assediar as geishas, esse fluxo maciço de pessoas também está gerando alguns problemas por aqui. Os turistas podem alimentar os cervos apenas com biscoitos salgados de arroz vendidos em Nara, mas os animais cada vez comem mais lixo espalhado por esse parque repleto de templos. Vários anos atrás, muitos turistas começaram a vir aqui e a quantidade de lixo aumentou no parque. Então começamos a ver alguns veados adoecendo depois de comer lixo plástico. Armada com luvas, pinças e pás, a patrulha que recolhe o lixo do parque luta contra esse fenômeno. A equipe, batizada Belo Cervo, é formada em sua maior parte por pessoas com deficiência e está há anos colaborando com o Yamazaki. Os trabalhadores patrulham o parque e pedem às hordas de turistas que chegam para ver os animais que levem o lixo com eles. Esta não é minha primeira vez no Japão, então me acostumei. Temos que carregar o lixo conosco o tempo todo e eu faço isso. É meio estranho para nós, eu já me acostumei. Mas para mim, como na Polônia ou em geral na Europa, não carregamos o lixo. Somos ensinados a jogá-lo fora imediatamente e sempre há um lugar para isso. Estou feliz que exista um programa como esse, porque é uma pena que esses animais comam plástico depositado pelos turistas. Então é uma iniciativa que deve ser apoiada. Aproximadamente 1.300 cervos silvestres rondam o parque, que tem sido seu lar desde o século VIII. Segundo a lenda, eles atuam como enviados divinos de um santuário shintoísta. Atraído em parte pela desvalorização do iene, mais de 36 milhões de visitantes estrangeiros chegaram no ano passado ao Japão, um recorde que o governo quer elevar a 60 milhões anuais até 2030. Mas os moradores e autoridades de áreas turísticas como Kyoto e nas localidades vizinhas do Monte Fuji reclamam cada vez mais das aglomerações, das violações de trânsito e do mau comportamento de alguns turistas. O aeroporto de Skopje, na Macedônia do Norte, se preocupa com a segurança e tranquilidade dos passageiros.
O agente especial Dino, um Golden Retriever de 4 anos, ajuda as pessoas que têm medo de voar a manterem a calma. Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este Golden Retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte. Este projeto começou em novembro do ano passado. Viemos de vez em quando há mais voos, para conhecer os passageiros antes de embarcarem. As reações são muito positivas. Muitos passageiros vêm para brincar, para ter alguma interação com o Dino, e ele adora. A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de Zen Dog, após uma pesquisa de satisfação. O objetivo era criar uma atmosfera mais relaxada para os passageiros, porque sabemos que viajar pode ser estressante. É por isso que o cão está presente especificamente nos portões, antes dos passageiros embarcarem, depois de terem passado por todos os procedimentos. Dino passeia com semblante amigável pelos vários portões de embarque, sempre disponível para receber um carinho antes dos passageiros embarcarem em seus aviões. O agente canino parece ter aprovação total. Ele é um cão muito gentil que gosta de passar tempo com as pessoas. Se você gosta da companhia de cães, você gosta da companhia de pessoas. Cães geralmente gostam de pessoas, e para mim, cães são tudo. Esta é a primeira iniciativa do tipo na região e, por enquanto, a única dos 15 aeroportos operados pela TAV Airports. Não se sabe se Dino terá sucessores, mas, por enquanto, ele distrai passageiros e também funcionários, que têm um alívio na rotina ao interagir com o colega de 4 patas. Quanta fofura, né? É mesmo, ajudando as pessoas ansiosas com o voo. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite! Amanhã, às 8h30, no Sábado News, você acompanha mais notícias com a Eduardo Delau. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até amanhã! Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.